sou a professora Ellen Cordeiro, dando continuidade à nossa disciplina Fisiologia Veterinária Básica, com a temática Fisiologia do Sistema Endócrino. Nós falaremos sobre os receptores hormonais e resposta aos hormônios. Os receptores hormonais, como já citamos, nada mais são do que proteínas, sejam elas proteínas de membrana ou proteínas intracelulares ou nucleares, a depender do tipo de hormônio, conforme a sua estrutura química e solubilidade. Eles são específicos e de acordo com o hormônio, de forma que a sua especificidade é variável. Nós temos receptores que são extremamente específicos e outros menos específicos, e também a afinidade. Essa afinidade é a capacidade de manter-se ligado ao hormônio, enquanto que a especificidade é o quão específico, o quão apenas um hormônio é capaz de sensibilizar o seu receptor. De acordo com a especificidade e a afinidade desse hormônio, a resposta biológica ela vai ser efetivada. Quanto mais específico e quanto maior a afinidade de um determinado hormônio de seu receptor ao hormônio, mais longa vai ser, mais específica e mais longa vai ser a resposta biológica. Então, se nós temos um hormônio que é um receptor muito específico ao seu hormônio, a resposta ela vai ser efetiva, bastante efetiva, e quanto maior a afinidade, maior a duração dessa resposta biológica. Então, a especificidade e a afinidade, elas estão diretamente relacionadas à resposta biológica, à efetividade e à longevidade dessa resposta biológica. A capacidade de saturação do sítio de ligação, ele vai variar de acordo com o tipo celular, o estágio funcional daquele tecido, daquela célula e a condição de saúde daquele animal. Se ele tem uma patologia, pode estar alterando essa capacidade de saturação do receptor. Então, o número de receptores e os sítios de ligação deles presentes vão sofrer esses tipos de variáveis. Consequentemente, nem todo tipo celular vai ter receptor para determinado hormônio. Então, se formos pensar, por exemplo, num hormônio luteinizante, a gente não vai ter receptor para eles em determinados tecidos, como a musculatura, por exemplo. O estágio funcional, se pensarmos no ciclo reprodutivo da fêmea, isso fica bem evidente. Então, nós vamos ter fases em que temos maior número de receptores, de sítios de ligações para FSH do que para LH, e outros com maior número de receptores de sítios de ligações para LH do que FSH. E também as condições patológicas, até porque os receptores eles são proteínas, como já dissemos, e as proteínas são sensíveis às variações de temperatura, de condição de saúde, inclusive. Então, se o animal ele tem um processo pirêmico, um processo de febre, por exemplo, isso pode alterar, inclusive, seus receptores. Então, o estado de saúde também vai interferir nessa resposta hormonal em virtude dessa variação. E até mesmo condições patológicas de cunho hereditário, por exemplo. Então, a falta de receptores para determinados hormônios por fatores genéticos, como é a diabetes, né? Por exemplo, a diabetes mellitus causada do tipo 1, onde a gente tem essa carência de receptores, ou mesmo a diabetes insípidos, pela carência de receptores para ADH. Entretanto, fisiologicamente falando, as células-alvo elas têm um número muito grande de receptores, muito além do número necessário para que haja resposta biológica, de forma que nem todos os receptores eles precisam ser ocupados para que essa resposta biológica aconteça. Entretanto, caso ocorra uma secreção hormonal ou mesmo a administração hormonal, como se a gente pensar em termos de anabolizante, por exemplo, além dos níveis fisiológicos,
O organismo tentando se proteger e evitar uma resposta hormonal exagerada, ele tende a fazer o chamado de modulação descendente dos receptores, ou seja, ele começa a não expor ou mesmo a eliminar receptores dessa célula, visando assim diminuir a atuação dos hormônios. Por outro lado, quando as concentrações hormonais elas estão abaixo do normal, o organismo buscando manter a atuação desses hormônios e o equilíbrio fisiológico faz com que ocorra uma modulação ascendente no número de receptores, ou seja, ele aumenta o número de receptores, buscando assim captar ao máximo os hormônios presentes e manter uma resposta biológica adequada. Quanto à localização dos receptores, nós já comentamos que isso vai depender do tipo de hormônio ao qual eles respondem, né? aos quais ele sofre a ação e vai culminar a resposta celular. Então, se o hormônio é do tipo peptídico, né, da categoria dos peptídeos, seja uma proteína ou um polipeptídeo, ou mesmo os aminoácidos solúveis, né, todos os hormônios hidrossolúveis, eles têm receptores a nível de membrana plasmática, são receptores extracelulares. Já os hormônios que são lipossolúveis, ou seja, hidroinsolúveis, aqueles como os esteroides ou os aminoácidos lipossolúveis, como é o caso do T3 e T4, seus receptores são intracelulares, são receptores que ficam no citoplasma ou no núcleo. Então, aí mostrando justamente os receptores para hormônios proteicos, peptídicos e também aminoácidos lipoinsolúveis, ou seja, hidrossolúveis, né? A melatonina, por exemplo. Então, os receptores são extracelulares, são receptores de membrana. Por sua vez, os receptores para esteroides, T3, T4, calcitriol, eles são receptores intracelulares. Então, a atuação do hormônio é dentro da célula, onde se liga aos receptores intracelulares para desencadear a sua resposta biológica. Resumidamente, a ação desses hormônios na célula-alvo, ela vai depender, portanto, do tipo hormonal. Então, quando o hormônio ele é um hormônio lipoinsolúvel, quando ele é um hormônio hidrossolúvel, que é justamente o caso dos hormônios proteicos, peptídicos e aminoácidos hidrossolúveis, os hormônios eles vão atuar em receptores de membrana, como já falamos, aí eles vão se ligar e a partir dessa ligação ocorre uma modificação alostérica do receptor a nível de membrana, que vai culminar, por sua vez, com a ativação de um segundo mensageiro, que pode ser o íon cálcio, ou o AMP cíclico, por exemplo, e isso vai fazer com que ocorra a ativação ou também a inativação de enzimas pré-formadas no citoplasma dessa célula. E a partir disso, nós já teremos a resposta biológica. Então, veja que é um caminho bastante curto. Ligou o receptor ao hormônio, teve alteração alostérica, ativação do segundo mensageiro, ativação ou inativação da enzima pré-formada, e a partir dessa ativação ou inativação da enzima, e consequentemente da sua função enzimática, nós teremos já a resposta biológica. Lembrando que o hormônio ele será, portanto, o primeiro mensageiro. Então, como já dito, esse segundo mensageiro ele vai ser um íon, como o íon cálcio, ou uma molécula, como é o caso do AMP cíclico. E ele vai ser o responsável por transportar essa informação para o interior da célula e desencadear a resposta biológica. Com relação aos hormônios esteroides T3, T4, calcitriol, o hormônio, que é o primeiro mensageiro, ele tem permeabilidade à célula pelo fato dele ser lipossolúvel. Então, ele atravessa essa membrana celular. Ao entrar na célula, ele vai se ligar ao seu receptor, seja ele
livre, estando ele presente livre no citoplasma ou no núcleo, e ao se ligar nesse receptor, ele faz com que seja deslocada uma proteína, que é uma proteína de choque térmico do receptor, expondo a estrutura chamada de dedos de zinco. E a partir dessa estrutura, que tem afinidade ao DNA, esse complexo hormônio-receptor se liga ao DNA, ao núcleo da célula, e com essa ligação ele vai estimular a expressão ou não do gene. Dessa forma, ele vai desencadear ou impossibilitar o processo de transcrição e de tradução de uma determinada proteína, que é a responsável pelo efeito biológico. Então, a resposta biológica do hormônio lipossolúvel, ele se dá diretamente no núcleo, estimulando ou inibindo a expressão de gene e, consequentemente, a síntese de uma proteína, que pode ter funções diversas. Uma proteína estrutural, uma proteína que tem função enzimática, e assim por diante, uma proteína transportadora e assim por diante. Então, veja que a resposta biológica do hormônio lipossolúvel é bem mais longa, né? É mais duradoura, mas porém também é mais demorada, porque depende da atuação no núcleo para que ocorra a ativação ou inativação da expressão gênica. Enquanto que nos hormônios da categoria peptídica, isso acontece diretamente pela inativação e inativação da enzima pré-formada. O término da ação hormonal se dá por meio da dissociação do hormônio do receptor, onde esse hormônio, no exterior da célula, ele vai ser, então, degradado, ou mesmo dentro dessa célula. Alguns hormônios, como é o caso da insulina, apesar de serem de estrutura proteica, eles sofrem junto com seu receptor um processo de endocitose e degradação por enzimas lisossômicas dentro da célula, enquanto que os receptores são grandemente reciclados e reaproveitados, embora parte também seja destruída. Os hormônios liberados e que caem na corrente sanguínea, ao passarem pelo fígado, eles são metabolizados. No caso dos hormônios esteroides, eles precisam, ainda no fígado, terem suas moléculas reduzidas para que se tornem, de certa forma, solúveis e possam ser eliminados via urina. O mesmo acontece com o T3 e T4 pela sua característica lipoinsolúvel. Para que essa eliminação via urina seja possível, no fígado ele sofrerá a desiodação, com remoção do iodo, e eliminação, a partir de então, também via urina. Enquanto que os de estrutura peptídica, proteica, eles precisam sofrer a ação de peptidases para clivagem em pequenos peptídeos e aminoácidos, e também possibilitando assim a eliminação na urina em virtude do tipo de capilar no glomérulo renal, não permitir a eliminação de proteínas, de grandes proteínas, grandes peptídeos. Então, precisam ser degradados para que isso aconteça, essa eliminação. Como já dito nas aulas prévias, todas as imagens utilizadas, elas foram retiradas do Google Imagem, de forma que as aulas, elas somente são disponibilizadas para uso na disciplina, não sendo permitida que sejam baixadas ou compartilhadas, cabendo a quem o fizer a responsabilização legal. Obrigada e até o nosso próximo encontro.